frescura. Porra. Mauro, eu me lembro de ti. Você apareceu nos jornais quando eu recém tinha me tornado eleitor. O presidente da República era Jânio Quadros, você foi ministro. Assim, saiu a matéria, o ministro mais jovem dos gabinetes. Quando o Jânio renunciou, o doutor Tancredo, que tinha sido colega de meu pai, como ambos ministros de doutor Getúlio. Quando ele foi o primeiro-ministro. Aí houve parlamentarista. Toda uma movimentação para montar o regime parlamentar e um acordo com os militares que ia permitir ao vice-presidente João Goulart assumir a presidência. O doutor Tancredo me pegou pela mão e me levou para Brasília. Eu não sabia o que ia fazer. Acabei sendo secretário do Conselho de Ministros nos 9 meses que o doutor Tancredo foi primeiro-ministro. E depois, no segundo momento, já no presidencialismo, eu estava ajudando o ministro Antônio Balbino, que também tinha sido colega de meu pai no Ministério, velho Apolônio, né? E o doutor Balbino ia tirar uma licença e indicou ao Jango o meu nome para ser ministro interino por uma semana. Como no Brasil é muito engraçado essas coisas, acabei ficando ministro interino por 2 meses e meio, viu? Aprendi para burro. Mas, de qualquer maneira, eu estou querendo me referir a como é que a sua imagem entrou na minha cabeça. Assim, eu fixei aquela imagem da matéria que saiu de você como jovem ministro. Tinha 28. 28? Por isso que eu digo, esse Brasil resiste a tudo. A gente está numa crise agora, eu acho essas crises tira de letra. Eu vi essa pessoa que essa imagem fixou, eu vi quando eu estava ensaiando com Natália Timber. Antígona. Janui. Foi lá no Teatro Jovem. Eu acho que foi um coquetel, uma coisa qualquer. Eu te encontrei socialmente e fui te cumprimentar. E aí, depois, como eu era também bastante amigo de Natália, você parece que é um amigo bastante assíduo. Eu tenho observado isso esses anos todos, que a partir desse momento que a gente ia junto, eu, você e Natália, você lia seus poemas já, eu te conheci como poeta naquela ocasião. E eu tinha dito, algum tempo antes, eu tinha feito um recital que eu botei muitos poemas do Schmidt. Você era um torcedor e amigo do Schmidt e admirador dele, verdade? E parece que nós dois comungamos do universo poemático, porque muitos poetas que eu gosto, você gosta também. E depois, mais tarde, bem mais tarde, foi sedimentado em mim esse apreço pelo poeta Mauro Salles. Nós chegamos a trabalhar juntos, e você como publicitário, eu como dixer, mas o poeta Mauro Salles o meu amigo Mauro Salles é o poeta Mauro Salles. Me fala, Mauro, como é que você concilia tanta atividade com a poesia? Você conhece, primeiro eu cito uma frase do Assis Chateaubriand, quando ele estava convocando um amigo dele, que estava até aqui de trabalho, para uma missão especial. Ele disse, mas eu não posso, doutor Assis, eu viajo amanhã, eu vou tomar posse na corte de Haia. Esse amigo era o velho Neemias Guerra. Eu não tenho tempo. Aí o Assis Chateaubriand disse, mas você acha que se você tivesse tempo, eu ia convocar você para alguma coisa? ou seja, a gente não tem tempo, mas a gente faz o tempo. Eu como jornalista, eu sempre fui um profissional de comunicação. Como jornalista, eu fiz 12 anos de carreira no Grupo Globo. Você trabalhou com o Dr. Roberto. Exato. Né? Então, eu comecei como repórter e fotógrafo, mas logo assumi cargos de chefia. E um dos privilégios da chefia é se autoescalar. Então, toda vez que tinha entrevista a fazer com gente da literatura, eu me autoescalava. E com isso eu acabei tendo convivência e amizade com vários poetas, com Jorge de Lima, com a Cecília Meirelles, com a Dalgisa Neri, com o Schmidt, com o Bandeira, com o Drummond. Era o meu privilégio. E eu já escrevia poesia, mas quando eu tinha contato com essas feras, me dava uma vergonha do que eu escrevia, então eu vivia escondendo os poemas. Eu fui muito competente em esconder os poemas até um dia que a Nina Chaves, que era minha subordinada,
ela chefiava o jornal L do Globo, mas era também amiga do Schmidt, e o Schmidt era editorialista e articulista do Globo. Fizeram um complô e eu amanheço num determinado dia, abro o jornal que eu tinha fechado na véspera, e na capa da revista L, que era a página inteira, viu, tinha um poema meu que a Nina Chaves, o Schmidt e o Dr. Rogério Marinho secretamente tinham colocado. Aí foi quando ficou mais visível que eu era poeta. O Schmidt se juntou comigo e praticamente montou um livro para mim, que ia se chamar O Gesto Indecifrado, isso em 64. Quem comentava esse livro para mim, a única outra pessoa que dava palpite sobre isso era Santiago Dantas, que tinha sido amigo do Schmidt, mas estavam separados naquele momento. E o livro estava quase pronto quando, de repente, morre o Schmidt e morre o Santiago. Me deu um desgosto muito grande e eu usei o pretexto, engavetei o livro. E ele só foi desengavetado anos depois, onde, inclusive, eu cumpri uma lição do próprio Santiago, que disse assim, além de saber escrever, o poeta tem que saber cortar. Então, o gesto prometido e o gesto indecifrado, que eram as duas vertentes para o título, virou só o gesto. Você cortou os adjetivos. Que era muito melhor. Confere, ou seja, esse livro... Foi esse livro que me impressionou ultimamente, porque inclusive eu quando li, Mauro, ele tá aqui. eu montei num espetáculo que eu fiz junto com o Danilo Tomic, lá em São Paulo, que era música improvisada e dança também improvisada, em cima de poemas. Mas eu li os poemas e Danilo... Mas você vê o seguinte, mas não foi o primeiro livro. O primeiro livro, na verdade, foi um livro chamado Coisas de Criança. Que está aqui. Esse é o seu primeiro livro publicado? Publicado, quer dizer que eu publiquei 2 anos antes. Porque você teve esse poema que saiu no Globo, que de certa maneira você coloca como marco inaugural. Sim, e logo depois houve alguns anos depois, uma matéria grande na revista Status, que era uma entrevista comigo sobre o homem de televisão, que eu cheguei a... Sim, você foi diretor da TV Globo no tempo do Abdon jornalismo. Eu fui o primeiro diretor de jornalismo na TV Globo. Então, em cima disso, a revista Status fez uma matéria e eu cedi 10 poemas, então uma página da matéria era só de poesia. O Coisa de Criança não foi a dona Dorina Novil, diretora da fundação do Livro do Cego naquela ocasião, estava precisando um pretexto para arrecadar fundos no final de ano, e fez um complô com a dona Maria Célia Monteiro de Barros, que é uma grande amiga da nossa família, e Tereza, minha mulher, disse assim, Mauro, por que você não publica aqueles poemas de crianças que você tem? Então eu tive uma semana para montar um livro, que foi montado, e esse livro de poemas, Coisas de Criança, foi publicado. Você tem muitos netos, não? Eu tenho 9 netos, viu? Então, esse na verdade foi vendido caro, provocou uma receita boa para a fundação da dona Dorina e me deu muitas alegrias esse livro. Depois aí eu desembestei, né? A gente perde as censuras. Aí você perdeu a vergonha. Total. Então eu publiquei, aproveitei uma feira Brasil Esse nome é em alemão? na Alemanha e publiquei um livro em português e alemão chamado Reisen, que foi lançado em Frankfurt. Você escreve os poemas em alemão também? Não, em alemão eu não faço nada, a não ser imitar. Ou seja, então, mas dessa vez eu tive a ajuda do pessoal do Instituto Goethe em São Paulo e foi assim que nasceu o livro. Aí depois eu publiquei Recomeço, que eu digo que é o poeta falando de amor, da fé e da dúvida. Esse faz alguns anos, viu? E agora, mais recentemente, eu publiquei 2. Um no final do ano passado, foi a minha primeira antologia. Tá aqui, eu não estou mostrando. Não está mostrando? Vou mostrar sim. O gesto é o... Não. Esse é o primeiro, mano. Então tem 50 O poemas. gesto não é o primeiro. O gesto não é o último. É o segundo. O primeiro foi Coisa de Criança, né? É o tal que ele se referiu. Os 50 poemas escolhidos pelo autor
que faz parte de uma série de antologias produzidas pelo Valdir Ribeiro Duval. E lancei há um mês e meio atrás Tilápia Galileia, que é um retrato poético da peregrinação que eu fiz com a família em Israel no ano 2000. Sim. Tilápia é o peixe hoje bastante conhecido no Brasil. É do Niláptico. Mas conhecido no Brasil porque nesses pesca que pague tem muito de tilápia, mas na verdade é o peixe do Mar da Galileia, que não é mar, é um lago onde o Rio Jordão deságua. E na nossa visita em Israel, vimos um garoto tirando do lago um peixe, perguntamos que peixe é esse, ele disse a tilápia Galileia. Curiosamente, fomos nos aprofundar, aquele peixe é o mesmo peixe do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e é o mesmo peixe da história da barca, que o Pedro não tinha conseguido pescar nada, aí Jesus pediu que ele voltasse e tentasse de novo e quase naufraga a barca. Só para terminar, eu tenho mais 3 que foram palestras que a União Brasileira de Escritores de Pernambuco transformou em livros. O primeiro é A Poesia Necessária, o outro é uma palestra sobre o centenário da Cecília Meirelles, e o outro é uma dissertação sobre o livro E os Idos de Abril. Em todos os 3, no meio, eu faço pequenos saraus. Vamos dar um pequeno break, Mauro, e em seguida vamos continuar. Fique aí. Porra. Mauro, você falou em saraus. Você sabe que tem muita gente fazendo sarau. A Regina Duarte, eu reencontrei ela na casa dela num sarau. E me disseram que você andou fazendo muitos saraus na academia. Eu tenho promovido outras coisas lá na academia, mas na verdade é um lado meu que é menos conhecido. Eu resolvi, ainda jovem, aprender a ler o poema. Naquele tempo havia as declamadoras. Ora direis ouvir estrelas, tinha certo perder. Berta Zinger, né? Tinha Margarida Lopes de Almeida, filha da Júlia Lopes de Almeida. Mas estava vindo da Europa, principalmente, com James Mason, com Jean-Louis Bardot, com Delphine Seyrig, uma maneira diferente de dizer poesia. Quer dizer, não era mais a gritada, não era mais o excesso do gesto, era a valorização da palavra. Eu descobri essas pessoas viajando, fiquei encantado. Cheguei no Brasil e descobri que algumas pessoas já estavam fazendo isso. Os Jograis, o Valmor Chagas, o Paulo Otran, a Natália Tigre, o Rui Afonso, então... O Bogos, o Fulvio Stefanini, foi jogral. Aí nessa ocasião, chegou ao Brasil um ator português... Ítalo Rossi. Também. Chegou um ator português chamado João Vilaré. João Vilaré, eu tenho um disco dele, quem gravou foi Irineu Garcia. Exatamente. E João Vilaré, ele era o Dom João VI. Só não trazia o frango. E ele veio contratado pela Dulcinea Odilon para fazer a peça do Dom João VI. Mas ele adorava dinheiro. Então o teatro era de terça até domingo e ele não sabia o que fazer na segunda-feira. E resolveu fazer 2 coisas. Ele resolveu fazer recitais no Teatro Serrador. Os primeiros eram de poesias portuguesas, era Fernando Pessoa. Ele recitava Jorge de Lima. Mas depois ele recebeu uma provocação, disse, por que não diz poetas brasileiros? Disse, porque eu não tenho sotaque. Aí disse, por que você não corrige o seu sotaque? Então ele resolveu aprender o sotaque brasileiro e fez um recital com Jorge de Lima, Manuel Bandeira, Celso Ferreira, sem sotaque nenhum. O Irineu Garcia gravou esse disco. Eu tenho esse disco. Mas o mais curioso é o seguinte, ele, para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ele inventou um curso de leitura do poema, que era de 2 horas por semana, e a primeira turma eu estava presente, até aí nada demais. Me surpreendeu que um dos que estavam lá para aprender a leitura do poema era Carlos Lacerda, que veio a ser governador. Então eu não sou um ator, mas eu digo que aprendi alguns rudimentos dessa forma nova de dizer. Sabe quem é que eu dei de presente essa gravação do Vilaré? Eu dei para o
que é uma gravação, era uma gravadora do Irineu Garcia chamada Festa. Eu dei pro Mário de Almeida, lembra? Lembro. Daquele episódio que você me contou do Antônio? O Mário de Almeida Amado. foi um dirigente da Globo na área de comunicação, um boêmio inveterado, e era colega meu e seu de Antônio. Também ele foi meu parceiro em Porto Alegre no Teatro de Equipe, com Paulo José e Milton Flores da Cunha Matos. Nós fizemos um teatro em Porto Alegre. O Mário também tinha sido diretor de teatro e autor de teatro. Né? Inclusive o Mário fez o livro do Antônio, que é um livro da noite carioca, não é um livro do Antônio. Mas numa determinada noite lá no Antônio, eu estava todo feliz porque tínhamos ido assistir a premiere de uma peça em que a Camila Amado era a principal estrela. E foi um grupo grande com o Stepan Ercecian. Tinham visto lá no camarim da Camila um poema pregado que ninguém sabia o que era. Aí perguntaram para ela... Era uma epígrafe da atriz, né? Aí revelou que não, esse poema é do Mauro Salles. Aí que poema é esse e tal? Aí o primeiro a ler foi o Stepan, resolveu ler o poema. O meu ego foi aqui, evidentemente, viu? Ele deu com uma determinada interpretação, aí começaram 3 ou 4 pessoas a ler, o meu ego subindo, e está o Mário de Almeida ali ao lado. E de repente o Antônio virou um centro de um sarau, e elas tantas eu resolvi, porque era hora do autor dizer a sua interpretação, e eu fiz a seguinte interpretação para esse poema, que eu vou ler aqui para você. Diz assim: não durma, meu amor, não durma, o sono é vazio, as palavras morrem no sono, os gestos morrem no sono, os carinhos morrem no sono, o amor não atravessa o sono, não há fusão no sono, o sono é branco, meu amor, não durma. Fui muito aplaudido. Aí o Mário de Almeida, que estava ali sentado, disse assim: vocês são todos umas bestas. Primeiro esse negócio de pedir para autor, para o poeta ler poema. O poeta não entende nada do poema que ele escreveu. Ele é uma besta quadrada, por mais amigo que eu seja. E ficou aquela paralisia e, evidentemente... Isso era comum no Antônio, essas espinafrações, era o estilo do Antônio. Aí, essas alturas já tinha Rony Quito em relação... Rony Quito, então, que era o grande maestro do esculacho. Né? Aí a Camila deu o poema e o Mário de Almeida deu a seguinte interpretação: meu amor, não durma, o sono é vazio, as palavras morrem no sono, os gestos morrem no sono, os carinhos morrem no sono, o amor não atravessa o sono, não há fusão no sono, o sono é branco, meu amor, não durma. Aplausos gerais, este é o verdadeiro sentido do poema que o autor jamais imaginou. Essa besta quadrada, né? Chamada Mauro Salles, a besta quadrada. Mas isso me serve para eu contar, porque você falou em saraus. Eu tenho um caderno chamado Poemas para Dizer, em recitais, saraus, o exercício de interpretação. Aí você não se aperta, não, né? Aí eu reúno Adélia Prado, Antônio Olinto, Ascenso Ferreira, Schmidt, Cecília, Carlos Drummond, Dora Vasconcelos, Elisa Lucinda, Idelma, Cláudia Alencar, Manuel Bandeira, Pereira Rei Júnior. Mas com essa Arcádia, Mauro, até... É lógico. Então é só da sopa que eu meto um sarau. Vamos ver, eu estou dando sopa agora. O último eu fiz na Praia das Pitangueiras, na casa... Vamos nós dois, você diz um e me dá um para ler. Aí para você ver como é que eu faço, eu vou dar 2 exemplos. Eu vou usar a nossa Adélia Prado e vou dizer Briga no Beco. Ok. Encontrei meu marido às 3 horas da tarde com a loura oxidada. Tomavam guaraná e riam os desavergonhados. Ataquei-os por trás com mão e palavras que nunca suspeitei conhecesse. Voaram 3 dentes e gritei, esmurrei-os e gritei meu urro, a torrente de impropérios. Ajuntou gente, escureceu o sol, a poeira adensou como cortina. Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura, sem me reter, peixe-piranha, bicho pior, fêmea ofendida, uivava.
Gritei, gritei, gritei até a cratera exaurir-se. Quando não pude mais, fiquei rígida, as mãos na garganta dele, nós dois petrificados, eu sem tocar o chão. Quando abri os olhos, as mulheres abriam alas, me tocando, me pedindo graças. Desde então faço milagres. Eu vou dizer um Mauro Salles aqui. Medidas. As vãs medidas do mundo não cabem no meu destino. Sou bem menor do que julgam aqueles que me acreditam. E poeta, sou mais forte do que todos que me pisam. Muito obrigado. Eu vou ler um outro porque é do Augusto Frederico Schmidt, um poema pouco conhecido, em que ele diz o seguinte: elegia, entrou na sala e ficou em pé tocando piano. Sua mão pequena batia no teclado duramente. Lembro que estava de vermelho, lembro que tinha nas tranças finas uma fita preta. Lembro que era de tarde e entrava pelas janelas abertas o vento do mar. Não lembro se tinha flores perto dela, mas nascia um perfume do seu corpo. Que amor o meu. Eu vou dizer um Mauro Salles aqui. Não sei. Silêncios de não sei, ruídos de não sei, certezas de não sei, momentos de não sei, e as dúvidas outras que tanto amarguram não se refletem na brisa no rosto que passa, nem no pranto que choramos lá por dentro. Eu queria ler um poema chamado Mudança. Retire um a um cada tijolo, derrube o muro, remova os alicerces da construção. Supere as amarras do passado, lance o último olhar ao que existia e foi meta e conquista na paisagem. Depois, aplane o campo que restou, caleje as mãos antigas no velho arado, refaça os canteiros esquecidos, traga o regador do tempos antes, plante a nova semente da esperança e espere confiante a volta das flores. Mudança. Bonito poema, gostei muito desse poema. É por isso que as pessoas agora se apropriam. Vou dizer um dos meus últimos poemas, chamado José. Os livros antigos não registram uma só palavra sua. José, o silente, e as conversas com seu menino. Perdidas no tempo ficaram as dúvidas que a mãe e o filho deixaram abertas. Como aquela criança aprendeu a referir-se ao marceneiro? Meu senhor? Meu pai? Na infância dividida com meninos da aldeia ou nas cerimônias do templo, como falava do pai que não era o pai, da mãe que não era a esposa, ele, o filho que não era filho daquele homem simples. No caminho para levar a igreja pelo mundo afora, apóstolos ouviram perguntas que não souberam responder. Indagações que ficaram suspensas nas falas não registradas nos evangelhos, nas epístolas, nas memórias da tradição. Do esposo de Maria não ficou palavra, nem descrições reveladoras, nem milagres. Ficou o gesto, o silêncio da simplicidade, de trabalho, de renúncia e uma lição de amor inexcedível. Mauro, eu te peço licença para encerrar nossa conversa de hoje com esse poema que você acabou de ler. Muito obrigado. Muito obrigado, Pereira. Vamos continuar juntos na poesia. Um abraço, Mauro. É bonito esse poema, né?